No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula, estamos começando mais um podcast Mineral, podcast que explora o mundo da mineração. Pois é, Disney, eu sou a Rafaela Padilha. Estamos aqui em mais uma semana do nosso podcast Mineral para uma conversa com o maior expoente atual da mineração brasileira. Mas antes de revelar o nome do nosso entrevistado, vamos aos nossos apoiadores. Os nossos apoiadores são FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e ainda o Instituto Somos do Minério. Pois é, Disney, e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Ao invés de apresentar o currículo do nosso entrevistado, né, que já vamos revelar quem é o deputado federal Zé Silva, de Solidariedade de Minas Gerais, a gente vai fazer com que ele se apresente pra gente. Contar um pouquinho da sua vida, sua trajetória. Ô Disney, uma alegria, você e Rafaela. Ontem nós tivemos um dia intenso aqui no norte do estado do Mato Grosso e fiquei muito feliz de poder retornar ao estado. Eu sou mineiro do Triângulo Mineiro, tenho uma história de vida toda ligada à agricultura. Nasci, criei na roça e fiz agronomia, trabalhei na Emater de Minas durante mais de 30 anos e o grande desafio é de transpor a barreira de ser técnico e ir para a política. Foi através do hoje atual ministro do Tribunal de Contas da União, professor Anastasia, que foi secretário de Planejamento, vice-governador, governador de Minas, senador, que eu fui para a política. E foi exatamente porque eu percebi que na política que a gente muda a vida das pessoas. E a vida toda, a causa que me levou para a política foi porque o Brasil fez a opção por um modelo de desenvolvimento equivocado. Se a gente imaginar, a melhor escola é na cidade, calçamento é na cidade, a energia elétrica é na cidade, como diz lá na roça. Quando chegou até a modernidade da tal da internet primeiro na cidade, então nós da roça, do campo, foi ficando com o que sobra. Então o desafio que eu fui para a política é para garantir que o campo tem as mesmas conquistas da cidade. E hoje a gente vive o inverso, né? E aí hoje cheguei lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, estou no 4º mandato. Eu fui ampliando essas bandeiras de trabalho e sempre naquela tese de defender causas que mudam a vida das pessoas. Não é só fazer um favor para uma pessoa, para um eleitor, uma cidade ou para um distrito ou para o estado mesmo, né? E foi assim que eu ampliei para... Eu inclusive criei e presidi a Comissão de Obras Paradas. Publiquei em 2019 um livro, um modesto livro, mas mostrando as causas que as mais de 14 mil obras paradas estavam no Brasil. Passei do lado aqui vendo as obras de logística, né? Aqui foi Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, dos 12 estádios, né? Aí eu falo, o Brasil perdeu de quanto para a Alemanha? Perdeu de 7, perdeu não sei de quanto. Não, perdeu foi de 500, né? Porque dos 12 estádios, como aqui aconteceu, só um que foi concluído. E depois tem uma pauta que eu atuo fortemente, desde a ECO 92, 2015 para cá, todas as conferências mundiais do clima, sobre as mudanças climáticas, né, e que quem não acreditava chegou. E presidi a Comissão de Brumadinho durante 4 anos, depois da tragédia lá de Brumadinho, e aí eu resolvi que eu precisava dar essa contribuição ao nosso país. Chamei um grupo de parlamentares corajosos e decidimos criar a Frente Parlamentar pela Mineração Sustentável. É o que me traz aqui. As outras vezes, né, na época do saudoso Jonas Pinheiro e tantas outras figuras emblemáticas aí da assistência técnica do agronegócio, eu estive aqui tratando do agro. Agora, ontem vim aqui para levar na bagagem aqui desafios, mas também boas práticas do garimpo legal. O senhor conheceu um modelo de gestão de uma cooperativa que hoje é exemplo para o Brasil. E o que o senhor leva na mala depois dessa visita? Bem, e as pessoas que com certeza nos acompanham no Brasil inteiro, Rafaela, a imagem que a mineração tem, o garimpo, dela não é verdadeira. A gente falava ontem, nessa nossa caminhada com o pé na estrada, como eu chamo lá nas Minas Gerais, muita similaridade com o agro. Eu tenho leis importantes de regularização fundiária, tem leis de premiar os produtores que preservam o meio ambiente. E aí o que acontece na mineração, acontece também no agro, é de que uma pequena parcela que faz o arrepio da lei, que não representa a mineração, não representa o garimpo legal, não representa o agro,
acha que todos são iguais. Então, eu estou levando na bagagem aqui muitos desafios ainda, mas levo aqui boas práticas, que é o principal objetivo da Frente Parlamentar, para mostrar que é possível fazer a mineração impactando o mínimo possível o meio ambiente, depois de fazer o impacto, aproveitar as riquezas. E aí, Rafaela, eu estou procurando assim, mudar, inclusive, a terminologia, porque a palavra, ela dita com convicção, ela é muito forte. Então, não é explorar os minérios, mas é aproveitar, porque é uma riqueza. A riqueza se aproveita. Quando explora, parece que é alguém que tem mais força do que um que tem menos força, é alguém explorar alguém. Não, nós vamos aproveitar, fazer o aproveitamento minerário. Então, eu levo aqui uma lição importante para a pauta, que é a principal da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, o diferencial que a cooperativa faz para garantir o garimpo legal. E aí as pessoas que nos acompanham, eu convidaria a conhecer como que é feito esse aproveitamento do garimpo de forma legalizada. Então a cooperativa ela se encarrega de cuidar ali das regras, dos critérios, para fazer dentro da legalidade, respeitando ali as regras ambientais, né? A segunda lição, então a primeira assim, eu levo com toda tranquilidade para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar, pessoal, que são 212 entre deputados e senadores, né? É uma frente mista, né? É uma frente mista. Vou destacar aqui o deputado Fábio, né, que foi um dos fundadores comigo lá na Frente Parlamentar, Fábio um grande Garcia, parceiro. Que hoje é secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Mato Grosso. Exatamente, é o diretor da frente da região Centro-Oeste. O segundo, que uma coisa também é você falar que depois de fazer o aproveitamento minerário, e sabemos que mineração diferente do agro não tem duas safras, por isso que tem que tomar todo esse cuidado, é possível você recompor aquela área. Então, ontem eu pude ver na prática, mesmo sabendo que a imagem, né, a fotografia... O impacto visual é muito ruim. O impacto visual é muito forte. E quando você mostra só o impacto visual na fotografia, num vídeo ou na imprensa, e a imprensa é para isso mesmo, é para mostrar. Só que eu tenho colocado que todos os setores da população brasileira têm que ter muita responsabilidade, né? Então, quando você chega, você vê aquele aproveitamento minerário, o impacto é muito forte, mas depois quando você desloca alguns metros ou quilômetros para você ver onde a área foi recomposta, com soja, com lavoura ou com pastagens, né? No final podemos dar uma dica aí como agrônomo, né? Com mais de 30 anos de profissão, que eu já deixei esse desafio, né? Legal. Um terceiro ponto, né? Eu pude presenciar que é possível também que a cooperativa ela garanta que o ouro legal ele precisa de autorização da cooperativa. Eu fui num ponto, pessoal, acompanhar nossas redes sociais aí, eu fui num ponto de compra de ouro, vou chamar num ponto, né? Onde compra o ouro. Posto de compra. Né? Posto de compra de ouro, né? E vi que chega alguém para vender o ouro que ele aproveitou, essa riqueza, entra primeiro lá num sistema que é integrado com um sistema da cooperativa, confere se esse vendedor do ouro, se ele é cooperado, se ele está adequado de acordo com a legislação, aí que está autorizado. Quando autoriza, é feita uma nota fiscal eletrônica e é creditado o dinheiro na conta desse garimpeiro. Já sai uma parte para a CEFEM, que é uma contribuição financeira da exploração minerária, que só eles já dariam um programa, mas que 5.001 municípios recebem. Uma parte do IOF, que é uma parte significativa, o fortalecimento da cooperativa. Então, mostra que esse ouro é legal. Aí vem um outro desafio, né? Qual que é? Vou falar de alguns desafios. Esse ouro legal, como é que nós vamos fazer para ele não misturar com o ouro ilegal? Que não é, quando falar de garimpo, nós estamos falando do garimpo legal. O que não é legal é crime, né? Agora... O que não é legal não é nem garimpo, é extração. Né? É extração, exatamente. Então, por isso, eu levo também a convicção de que é preciso avançar. Tem um projeto da minha autoria da rastreabilidade do ouro. E vi também o anseio dos cooperados, né, da direção da cooperativa, de ter essa rastreabilidade, porque com certeza o presidente Gilson, que eu quero quero cumprimentar em nome dele toda a cooperativa, dizendo o seguinte: deputado, é preciso que a frente nos ajude para que esse ouro que sai do garimpo, que é o ouro legal, que não é ouro de extração, ele reduz o impacto da cadeia produtiva, ele mistura esses dois produtos. Então, por isso que é importante
ter rastreabilidade. E o outro desafio é muito forte, o governo federal tem 2 responsabilidades que são imensas, né? Uma delas, Disney, é de criar um conjunto de políticas públicas. E aí eu vou, mais uma vez, fazer essa sinergia com o agro. Como tem o PRONAF. Então o Estado, primeiro, ao invés de chegar e falar que todos que estão fazendo também o aproveitar, como é que chama, a extração, será se ele legalizou, o governo deu condição a ele de legalizar? Então é preciso o governo criar condição, dar um tempo, né, criar essas regras, entrar com financiamento. Aí eu visitei, inclusive, a integração da cadeia produtiva, visitei um local onde é produzido os equipamentos, ele recebe aqueles equipamentos utilizados de ferro, feito ali a reciclagem, feito o aproveitamento. Então, essa cadeia produtiva toda, ela é muito importante. Então, esse desafio de ter esse fomento é exatamente para que, às vezes, quem está fazendo a extração não é porque não quer, como aconteceu no agro. Tem famílias que foram para a região norte do Brasil, está na 4ª geração e não teve oportunidade porque o governo ficou ausente. Então, além de criar esse conjunto de políticas públicas para apoiar a mineração de pequeno porte, que eu estou chamando de mineração artesanal, é necessário também fortalecer a Agência Nacional de Mineração. Ela cria esse conjunto. Então, eu saio daqui com esse tanto de boas práticas que podem virar projetos, políticas públicas, e com esses desafios para, junto com meus colegas lá do Congresso Nacional, a gente cumprir o nosso papel de garantir dignidade a quem tem o trabalho do aproveitamento minerário, dignidade de quem trabalha e acredita num país que é um país gigante como o nosso. A gente só esqueceu de falar o nome da cooperativa, que é a COGAVEP, a Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, com sede em Peixoto de Azevedo e que agrega 8 municípios daquela região, com mais de 7.000 garimpeiros em atividade, 195 PLGs, né, que eles trabalham nesse momento. E detalhe, sozinha, a COGAVEP gera 4% do ouro produzido no Brasil. Quer dizer, é referência, né, deputado? É importante, né, e aproveitar para agradecer e cumprimentar lá o vice-prefeito, prefeito de Peixoto de Azevedo, de Matupá, que estiveram conosco lá, os vereadores. É isso, toda a população, né, teve presidente de cooperativas do Pará, de outras regiões aqui do Mato Grosso, que andaram 1.000 quilômetros para nos encontrar, vendo o quanto que é importante esse setor, que é fundamental. Você veja, uma cooperativa produz 4% do ouro produzido no Brasil. Então, cumprimentar a cooperativa, em nome como eu disse, do presidente Gilson e toda a equipe lá da cooperativa. E essa região, quando a gente fala do norte do Mato Grosso, o Brasil imagina, e claro que é o coração do agronegócio brasileiro, é a região centro-oeste brasileira. Aí você pensa na castanha do Brasil, você pensa na Guaraná, pensa em todas as atividades, mas as pessoas talvez nunca imaginam a pujança que tem a mineração, especialmente o garimpo aqui nessa região. Faz parte, remonta a história, né? E por isso eu levo essas boas práticas que são fundamentais e também esses desafios que com certeza fazem parte da pauta de trabalho da Frente Parlamentar. Agora a gente não pode deixar de falar, presidente, que é uma bandeira difícil de carregar. Quando fala de pequena mineração, da mineração artesanal, até pelo momento que a gente vive com esse novo governo aí apertando a fiscalização, queimando máquinas através do garimpo ilegal, e isso se mistura, né, do garimpo legal com garimpo ilegal, quando se vê na grande mídia. E o senhor esteve aqui, visitou, conheceu a realidade da mineração legal, de como que ela é feita e como ela pode transformar a vida de uma região, como é o caso da região norte de Mato Grosso. Agora, quando as pessoas ouvem falar de mineração, não tem uma visão muito boa. Mas e fica um desafio. Como levantar essa bandeira? Só para complementar aqui, assim, a gente falou muito sobre a grande mídia, né? O senhor falou, a mídia faz e tem que fazer. Mas, assim, a mídia conhece muito pouco da mineração, né? Assim, são matérias feitas de dentro de redações. E conhece, né, a grande mineração. E a grande mineração. A pequena mineração, assim, existe a extração ilegal, isso é inquestionável, mas existem cases de sucesso e que movimentam municípios, que movimentam vidas, né? Vida de pessoas de baixa renda e tudo, e que não é visto, e que não tem visibilidade. O que está faltando? O senhor acha, assim, eu fiz uma observação que é a primeira vez que a Câmara, o Congresso Nacional, tem uma frente parlamentar exclusiva para a mineração. Falta representatividade política, deputado?
Olha, Rafaela, os 2 pontos que você e o Disney citaram, isso é uma verdade e eu tive que assim, refletir muito depois de presidir a comissão de Brumadinho. Aí eu visitei empreendimentos minerários, especialmente mega empreendimentos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E foi preciso ter coragem. Ter coragem. E a minha história de vida não é diferente, até porque representar minorias é um grande desafio. Por exemplo, eu sou do agro, trouxe uma tese diferente, inclusive para a Frente Parlamentar Ruralista, e quando fala de ruralista só pensa em mega lavouras, mega máquinas, mas eu fui para lá e sou o diretor de agricultura familiar. Levei a tese de que quando chega no supermercado, o consumidor não quer saber o tamanho da propriedade, tem que ter preço, qualidade, tem que ser ambientalmente sustentável. E por isso eu decidi criar a Frente Parlamentar por falta de representatividade e também por ser falta de ser prioridade do governo federal, do Estado brasileiro e também no Congresso Nacional. Precisa força política. Ontem vocês perceberam que com os presidentes das cooperativas eu deixei muito claro, se vocês não estiverem juntos com seus deputados, ajudar a eleger o deputado, para ele ter compromisso, ter comprometimento, com certeza nós teremos mais dificuldades. Visitei hoje a Agência Nacional de Mineração. Com certeza a agência nunca teve uma defesa tão forte, contundente, com confiança e com convicção, como ela está tendo à Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Por quê? Porque nós temos certeza absoluta de que a mineração ela pode aumentar dezenas, centenas de vezes o valor de riqueza que gera no Brasil, para o nosso país. Então, o Disney foi sim difícil tomar essa decisão. E quando eu falei da minoria, eu defendo a agricultura familiar. Nós somos minorias da agricultura familiar no tamanho da propriedade, no volume de produção, mas somos maioria em número de pessoas. Da mesma forma também a mineração. A mineração de grande porte e que é fundamental e importante para o Brasil, precisa de uma legislação mais moderna, que dê segurança jurídica, mas a maioria, em termos de pessoas, e nenhuma atividade econômica vive sem as pessoas, nosso objetivo principalmente é que as pessoas trabalhem, sejam felizes, tenham qualidade de vida, é uma maioria. Então, a Frente Parlamentar ela tem essa postura de ter a mineração como uma defesa de Estado, e eu tenho sido muito, em cada uma das oportunidades, deixado muito claro, olha, teve que ser um ato corajoso de criar a Frente Parlamentar, um ato corajoso dos colegas que estamos juntos lá, até porque a mineração não encanta o eleitorado, né? É diferente de, sei lá, ir para as redes sociais, fazer dancinha, fazer discurso bonito e sair correndo. Discurso fácil, né? Esse discurso fácil. O Brasil precisa sair dessa polarização e desses discursos de redes sociais que faz uma dancinha, faz uma mímica lá. Nós precisamos de parlamentares e de causas que mudam a vida das pessoas. Durante a eleição, eu até teve uma professora de um departamento de ciências políticas de uma grande universidade, e eu até já procurei, ela disse que parlamentares que têm defesa de causas como a mineração, causa do estado da agricultura familiar, do agro, teriam dificuldade de ser bem votados. Aí eu perguntei, pois é, professora, eu vou ter que ir para uma escola, aprender a fazer dancinha, fazer mímica, ensaiar para ser um ator, faz um discursozinho já com a lacuna para encher com a imagem, ou eu vou ter ali a convicção do discurso duro, com raiva forte, porque eu sei que eu estou defendendo quem me elegeu lá na ponta, lá no grotão onde o Brasil acontece. Então, eu não vou abrir mão disso. Então, por isso, Odine, foi muito corajoso realmente nós criarmos essa frente parlamentar, mas cada dia que passa eu vejo que os resultados estão sendo combustível para a gente continuar. Eu quero parabenizar o senhor porque, assim, o que está acontecendo? Nos dias de hoje, os parlamentares eles têm medo de vincular a sua imagem a questões polêmicas. Né? Assim, como era no agro há 20 anos atrás, que o senhor foi um dos precursores, que conseguiu fazer a virada de chave, hoje está acontecendo com a mineração. Nós temos aqui, por exemplo, um depoimento do secretário de Estado que falou que a mineração tem potencial para se tornar a maior economia do estado de Mato Grosso. Mas o que falta para a gente? Estudos científicos. Né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão. Como é que está o estudo do potencial científico da mineração no Brasil? Bom, esse também é um grande desafio. Aí eu vou lá para a minha região,
do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Uma das regiões que precisa resolver o desafio climático, lá a certeza que a gente tem que se chover, chove pouco. Atualmente, centenas de caminhões-pipa ainda estão levando água nas comunidades rurais, porque não tem água, e água é vida. E nosso subsolo é riquíssimo, talvez uma das regiões mais ricas do mundo do combustível do futuro, que é o lítio. Mas como o Brasil conhece só 4% do seu subsolo, das riquezas minerais que nós temos, então não tem jeito de fazer planejamento. Então, Rafaela, quando eu falo de ter políticas públicas, é o governo ter mais conhecimento do nosso subsolo para saber onde tem ouro, onde tem diamante, onde tem minério de ferro, centenas de minerais, de riquezas minerais que nós temos, e fazer um planejamento e reduzir as desigualdades, planejar as nossas universidades. Você vê lá no Vale do Jequitinhonha, agora é o Vale Verde, é o Vale do Lítio, o Vale do Combustível do Futuro. Aí, grande parte da mão de obra que é melhor remunerada tem que vir de outras regiões, porque lá não foi possível investir. O nosso sertanejo lá da agricultura familiar, que às vezes as mulheres estão lá, ficam viúvas de marido vivo, porque eles têm que migrar para o Triângulo Mineiro, sul de Minas, para São Paulo, para trabalhar. Então, Rafaela, é imprescindível o Brasil investir em ciência. Todas as tragédias, todos os desafios da humanidade são resolvidos pela ciência. E não vai ser diferente assim na mineração. Então, por isso, eu tenho muita convicção de que nós não precisaremos deixar de ser deputados, senadores, parlamentares que defendem bandeiras como essa, mesmo que elas não venham não encantar, porque você falou a imagem, fala do aproveitamento minerário, ela não é imagem total. Claro, ela impacta o meio ambiente, vem ali, sabe, tem máquinas pesadas, faz aquela intervenção, volta e recompõe. Só que tem países mais velhos do que o Brasil, e eu me recorro sempre à ciência, à universidade, à academia. Por exemplo, tem um livro que chama Mineração, Dádiva ou Maldição, onde uma pesquisadora ela comparou municípios do Canadá com municípios brasileiros. Os municípios do Canadá com o mesmo perfil estão entre os municípios mais felizes do mundo. Por que o Brasil não consegue? Assim, não, por que o Brasil ainda não fez? Que conseguiu, eu tenho certeza que nós conseguiremos. É por isso que eu topei o desafio de, junto com deputados e senadores, assumir essa bandeira, né? Que, como eu disse, ela não encanta o eleitor, mas ela vai ter que encantar porque as pessoas... O Brasil precisa evoluir, precisa amadurecer a nossa democracia. Mas o que falta para o brasileiro também ter esse mesmo perfil do Canadá? Olha, o que nós estamos fazendo aqui já é um grande passo. Eu não precisar, às vezes, ir para a maior rede de rádio e de televisão do Brasil, mas eu conversar com o cidadão. Perfeito. A imprensa tem um papel fundamental. Nenhum país com democracia, que desenvolve, que é um país livre, ele vai, se não tiver uma imprensa, e hoje, com certeza, a imprensa está cuidando desse papel fundamental. No início, a Frente Parlamentar tem 7 meses, ela já é uma força no Congresso Nacional. No começo, menos de 30% das pessoas acreditavam que era possível ter mineração sustentável. Hoje já passa de 42%. Então, imagina um futuro do ano que vem, daqui mais 7 meses, depois mais 7, né? Com certeza, com o apoio de vocês, esse debate aberto, sincero, com muita transparência, ele vai ajudar a gente a fazer isso. E o setor também tomou essa decisão. Nós temos parceiro que estava o IBGM, né? O Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, né? Instituto Brasileiro da Mineração, que tem 42 anos, né? Cada dia que mais ele conhece a mineração de médio e pequeno porte. O BNDES está disposto. Semana passada eu recebi o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e estará vindo, inclusive, conhecer a COGAGEP. Não sei se dá essa notícia de beira-mão, né? Olha, legal. A ONU vai vir conhecer a COGAGEP. Vai o PNUMA, que chama Programa Nacional das Nações, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Vai vir conhecer a COGAGEP. COGAVEP. Lá em Peixoto, presidente. Olha só. Lá em Peixoto. Mato Grosso dando mais um bom exemplo. O presidente Gil já está, inclusive, já nessa sinergia. Talvez poderá até contar para nós depois essa data, né? Então, esse conjunto todo, com certeza, nós vamos, o Disney, nós vamos conseguir sim superar esse desafio e com certeza depois vai ter
muita gente querendo sair na fotografia da mineração sustentável. Muito bom. Eu não consigo conciliar uma situação aqui. O agro, ele conseguiu virar a chave, né? Porque o agro também era criminalizado. E uma dos responsáveis por isso foi acesso ao crédito, né? O agricultor tem facilidade de acesso ao crédito, tem linhas de crédito específicas. A mineração, para ela se livrar dessa mácula de destrói o meio ambiente, ela precisa do quê? De investimentos em ciência e tecnologia, né? Porque maquinários novos causam menos impacto ao meio ambiente. Como que o minerador pequeno, que está lá em Peixoto de Azevedo, vai ter acesso a tudo isso sem ter acesso a linhas de crédito? O que a frente está fazendo para resolver essa situação, deputado? Bom, tem inclusive, Rafaela, um estudo da OCDE, que é uma organização de países, são mais de 180 países, onde compartilha boas práticas, que é a busca da frente. Ele está deixando com clareza que essa mineração de pequeno porte, médio porte, também chamada de mineração artesanal, precisa de políticas públicas. E colocando em pratos limpos aqui uma conversa bem simples, né, para todos nós, que inclusive sou da roça, né? E o que é a política pública? Política pública é o seguinte: o governo chega e fala, gente, está aqui a lei hoje para regularizar, fazer legal, como está fazendo, a Cogagep está fazendo aqui, é o seguinte: você tem que cumprir esses quesitos. Se você cumprir, você vai ter tantos mil de recurso para você financiar, tanto tempo para pagar, quem pagar à vista vai ter um desconto de X%, e inclusive vai ter um seguro assim e tal. Então, isso, gente, que a gente fala de política pública, esse nome bonito, é o seguinte: é dinheiro para a pessoa se regularizar. Tanto é que eu estive no ano passado, no final do ano, fui convidado para ir em Washington, na capital dos Estados Unidos, né? Eu estive lá debatendo com outras pessoas do mundo inteiro, um de destaque, que é o ex-presidente colombiano, que é o Iván Duque, né? Onde eu levei a seguinte proposta, né? Nós precisamos fazer regularização fundiária, você ter o documento da terra, fazer regularização ambiental e ter assistência técnica, né? Então, o que isso traz de... Você falou do agro, o que isso traz de lição para a mineração? Então, é preciso ter regularização ambiental, é preciso ter assistência técnica. O que é assistência técnica? É o que o IBGM, junto com a Cogavep, faz. Eles chegaram lá e mostraram para os cooperados o kit que eles utilizam, né? O que é o kit? É a proteção do trabalhador, sabe? O equipamento lá, o chapéu, o uniforme, o EPI, a bota, o óculos, que é chamado esse nome bonito que é EPI, que é equipamento de proteção individual. A gente é cheio de falar sigla, né? A gente se acostuma com isso, né? Então, e eu gosto muito do seguinte, igual a comunicação, o pessoal chega, tá vendo isso aqui? Eu fecho o olho isso aqui, porque assim, o camarada quando tá lá na roça, lá dentro da cava do garimpo, ele lê rapidinho, tem que olhar, né? Então, tem que ser simples a comunicação. Então, a comunicação clara, assim, né? Simples e direta. O que a frente está brigando fortemente? O governo tem que criar rapidamente linha de crédito para garantir, tá aqui, a regra é essa, você se legaliza, quem não está legalizado, quem está legalizado já tem um prêmio do juros ser mais barato. Fizemos isso no Plano Safra. Exatamente. As pessoas querem estar na atividade de forma legal, elas querem ter acesso, mas assim, como que você vai trazer para a legalidade se você não tem nenhuma contrapartida para oferecer? Na verdade, a regra não é tão clara como deveria. A legislação brasileira hoje está passando por uma mudança, né, deputado? Mas além da legislação, Disney, além da legislação, até uns colegas falam que às vezes tem legislação que é um manicômio de legislação. Você fica doido com aquilo de tanta legislação, né? Mas essa legislação, além dela, é preciso ter o recurso, o financiamento. Para que tem os impostos que a gente paga? A mineração, gente, quantos bilhões só de recursos para o governo federal, para os governos estaduais e para as prefeituras, só da contribuição da exploração, SFM, contribuição financeira da exploração minerária. Então, parte desse recurso pode vir para fazer esse financiamento, né? Eles sempre falam em questão de garantia de crédito, que o garimpeiro não tem garantia para dar para nenhuma instituição bancária. O ano passado, inclusive, teve uma lei que falava que a PLG poderia ser, né? A permissão de lava garimpeira poderia ser uma garantia, quer dizer, você vai lá pegar dinheiro emprestado, você não conseguiu quitar, você pode perder a sua permissão, você pode deixar de minerar, né? Mas assim não vai para frente. Você vê que as leis que tratam da mineração, elas empacam. Olha, e o governo precisa ter mais boa vontade, ela precisa ter boa vontade, não é ter boa vontade, tomar a decisão política de fazer isso. Eu visitei também, inclusive lá no meu estado tem uma mineração lá,
de lítio, inclusive, que já tem 10 mulheres com microcrédito, como foi feito, inclusive, quem recebeu o prêmio Nobel da Paz, né, foi o indiano, né, Ban Ki-moon, né, o indiano que recebeu, ele criou um microcrédito para mulheres, e lá no Vale do Jequitinhonha já tem essa experiência exitosa de que as pessoas pagam. Então, o governo tem mecanismos de fazer essas garantias, por exemplo, fazer o crédito solidário, né? Ali dentro da cooperativa, a cooperativa ela é dos cooperados, né? Vamos dar prioridade, fortalecer o setor do cooperativismo. Estava presente conosco lá ontem, o Eduardo, representando a Organização das Cooperativas do Brasil, né? Então, se o governo tomar a decisão, com certeza serão feitas linhas de crédito com sustentabilidade, e o Brasil só tem a ganhar. E falando de garantia, o garimpeiro até hoje não tem garantia previdenciária. E esse foi um dos assuntos cobrados do senhor durante essa visita à COGAVEP. Hoje, segundo informações, até números do Banco Mundial, o Brasil tem hoje cerca de 1 milhão de garimpeiros, entre quem trabalha legal e ilegal. Então é uma população significante que não tem esse amparo. O que a Frente Parlamentar pode fazer para dar esse amparo? Olha, um dos desafios que eu estou levando na bagagem é esse da garantia previdenciária, né? Vamos ser da aposentadoria do garimpeiro, né? Ele, a sua esposa, quem está fazendo ali todo esse trabalho. Nós da agricultura, especialmente o agricultor familiar, ele é um segurado especial da Previdência. Então, ele não, mesmo que ele não contribui pagando, descontando, ele não tem uma folha de pagamento, ele não é assalariado, que é arrecadado do país, um percentual é destinado para a Previdência. Então, nós temos que criar esse mecanismo. E aí, de onde vai sair, quem tem que decidir é o governo. Não é o trabalhador, o garimpeiro lá, que tem que decidir de onde vai sair esse dinheiro. Com certeza não é pagando mais impostos, né? Mas é realocando melhor os impostos que nós já pagamos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e de países dos mais desenvolvidos, e temos serviços de países muito menos desenvolvidos que o Brasil. Então, com certeza é uma bandeira importante. O deputado Fábio Garcia foi senador, nós sabemos, na época ele apresentou inclusive um projeto de lei, e quando ele sai do Senado e foi para a Câmara, esse projeto é arquivado lá no Senado. Então, já é uma iniciativa, inclusive, de um parlamentar, meu amigo, mato-grossense, ele é da direção da frente, está afastado só, é diretor da região Centro-Oeste, né? Mas nós levamos, sim, isso é um dos grandes desafios que o Brasil precisa resolver. A frente parlamentar tem mais 3 representantes do Mato Grosso, né, deputado? Sim, nós temos a Coronel Fernanda, o deputado Abílio Brunini e a senadora Margarete Busetti. Exatamente, né? Então nós somos bem representados, né, Disney? Eles só precisam dar a cara, na verdade é essa. Vamos lá. Deveriam ter acompanhado o deputado aqui na visita. A gente sabe que tem outras agendas, mas a gente precisa que eles sejam mais atuantes na mineração do Mato Grosso. Deu o meu recado. Deu o recado. Deputado, e com relação à diversificação econômica nesses municípios de economia que tem basicamente a mineração como... Bem, um dos problemas da mineração, e a Frente Parlamentar colocou isso também na sua pauta de trabalho, é o que nós chamamos de minerodependência. No caso do garimpo, outra lição importante, vou até deixar anotado aqui, na pergunta me motivou, é que ele tem a perspectiva de ter mais diversificação das atividades econômicas ali na localidade. Um empreendimento de outros minerais e mega empreendimento, quando chega na região, geralmente acontece essa minerodependência. Aí aquele que trabalhava na agricultura, na lavoura, ou de tratorista, ou de retireiro, ou qualquer atividade, ele migra, até porque ali ele tem uma outra condição de trabalho, outra atividade, né? Diferente do trabalho no campo. E sabemos que mineração não tem 2 safras, né? Exauriu, acabou, né? Então, por isso, nós estamos propondo e já está tramitando um projeto que é da minha autoria, como presidente da Comissão de Brumadinho, apresentando diversos projetos de leis lá, para criar um fundo de sustentabilidade. O que é esse fundo? À medida que começou a fazer um aproveitamento minerário, já ir recurso para a Embrapa, para as universidades, para outros institutos, ou mesmo a cooperativa, como eu vi lá o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Mineração Sustentável, já via o Viveiro de Mudas, né, onde está sendo implantado o laboratório, um galpão muito grande lá para colocar as amostras, testemunhas, né? Então, para investir
ali para que tenhamos mais atividades. Então, por exemplo, a sugestão de agrônomo, viu, Rafaela, que eu estou deixando. Vocês imaginam se todas aquelas cavas do garimpo ali, ao serem recompostas, já tem ali envolvida a Empaer, assistência técnica, engenheiro agrônomo, técnicos agrícolas, e já ir mineralizando aquele solo com fertilizantes e fazer um grande projeto de fruticultura. Né? Fruticultura? Fruticultura. Lá tem projeto de piscicultura, Piscicultura, né? De já reaproveitamento. forte Até porque é o seguinte, ali a filosofia que eu fiquei como bom mineiro, né? Um tempo de escutatório e de muita observação. Escutatório. Tem muita gente que faz curso de oratória. Eu procuro fazer de escutatória, né? Embora esteja falando muito aqui, né? Mas ali vocês viram que a água na natureza, eu falo o seguinte, a natureza é muito generosa. Se a gente permitir e a gente procurar imitar a natureza, ela nos ajuda. Agora, se a gente não imitar a natureza, ela é tão cruel que a reação dela é o que está acontecendo de ciclones, né? Altas temperaturas e assim por diante. Mas eu vi, a água é um ciclo, a água não é mais nem menos no planeta. Ela só está em lugares diferentes de acordo com o que nós fazemos no planeta. Então ali, o garimpo ele faz um circuito da água. Ela vem, é utilizada, é reaproveitada, né? E nesse circuito é o que a fruticultura precisa. Eu tenho um exemplo lá em Minas, no Vale do Jequitinhonha, na entrada do vale, a cidade de Datas, Gouveia, Presidente Kubitschek, Diamantina. Esses municípios, nos anos 2004, eu era presidente da Emater, cheguei lá, a maior parte das pessoas que trabalhavam ali ia colher morango no sul de Minas. Eu ainda bem mais jovem, né, chamei para o desafio, porque eu falo que nós líderes, né, nós temos que provocar as pessoas, né. Provoquei, falei, mas não tem ninguém aqui que tem coragem de plantar? E falei, tem uma brincadeira essa do morango, né? Mas tem, né? Arrumamos um Pronaf, por isso que precisa ter política pública. Começamos com 6 produtores de morango, hoje é o segundo polo produtor de morango de Minas Gerais. Né? Então, saí dali, pensando em voltar talvez com o meu neto daqui a uns 10 anos, chegar e falar, principal polo de produção de frutas aqui do Mato Grosso é o norte do Mato Grosso, ali Peixoto de Azevedo, né? Matupá, né? Matupá. É uma alternativa, né? Uma alternativa de renda do pós-mineração. E aquele viveiro de mudas, além de fazer as mudas das plantas nativas, que são fundamentais, vai fazer as mudas frutíferas. E uma das plantas frutíferas que eles estão trabalhando já há algum tempo é o açaí, que também é uma grande... É um produto brasileiro, assim, que tem repercussão mundial. Mundial, internacional, né? Então, assim, até os estrangeiros vão vir aqui comprar daqui uns tempos o açaí, né? Teve uma situação que a gente presenciou lá em Peixoto de Azevedo, que é muito interessante, que os planos de recuperação de área degradada, elas não são feitas só ao final do ciclo. Quando a área é mais extensa, eles, à medida que vão abrindo novas cavas, eles vão fechando as anteriores e recuperando aquelas áreas, né? Que é um exemplo para o Brasil. Quer dizer, a gente não precisa esperar acabar aquele projeto, aquela lavra, para poder fazer a recuperação de área degradada. Isso não tem visibilidade, deputado. Ninguém que está lá em São Paulo, que fala da mineração ilegal, fala que lá em Peixoto de Azevedo é feito isso. Rafael, esse é o segundo ponto da lição que eu estou levando de boa prática, foi exatamente isso que eu disse, né? Eu vi áreas que tá no meio do projeto de garimpo, está na metade do empreendimento, não sei quantos anos ele vai prosperar, mas já vi pastagem, vi lavoura de soja, e lá no Vale, por exemplo. Aí vem um ponto que a gente tem que reconhecer também, é muito importante, que o empreendedor, no caso lá do lítio, né? Eles decidiram fazer um investimento muito maior, mas muito maior, para garantir que um curso d'água, que talvez fosse em outros momentos, né, não sei, em outras épocas do Brasil, não fizessem isso, né, para garantir aquela água, aquela história de uma comunidade rural e preservar aquela água. Isso é o que está sendo feito aqui, sendo feito lá também, que eu acho que é fundamental. A primeira visita da Frente Parlamentar foi em Araxá, lá no seu estado. E fazendo um comparativo do que o senhor viu lá com o que o senhor viu aqui no Mato Grosso. Olha, primeiro, independente do tamanho do empreendimento, as decisões das práticas para garantir a legalidade e a sustentabilidade, elas têm o mesmo impacto. Se eu sou um garimpeiro que estou ali com um empreendimento de pequeno porte ou de grande porte, como foi lá a CBMM, né, e lá teve um impacto muito forte. O deputado Passarinho, ele foi o relator da Lei de Segurança de Barragens, né, nós pudemos ver lá assim, todos os quesitos da lei que foram definidos pelo Congresso Nacional,
de segurança de barragens, que é um grande desafio do poder público brasileiro, do governo federal, sendo implantado. Mas quando eu faço essa comparação, essa sinergia, a decisão que tem que ser tomada são as mesmas. Só muda a dimensão, se é maior ou se é menor. Mas para a natureza elas têm o mesmo resultado, de dizer que é legal e sustentável. Pelo que a gente vê dessas duas visitas que o senhor fez, o senhor saiu bem impactado do que viu. Agora o que falta é impactar, como a gente já falou aqui no nosso podcast, a comunidade fora do mundo da mineração. Entender que a mineração de pequena escala tem sido trabalhada de forma sustentável, correta, com preocupação com o meio ambiente, que isso é um desafio que o agro já passou e que a mineração precisa enfrentar seriamente. Agora também precisa investir recurso, que aí na hora que você busca os parceiros para investir esse recurso, para levar essas boas práticas para a grande mídia, é muito difícil. O governo federal não podia enfrentar isso? Olha, eu até hoje não entendo por que o governo federal ainda não fez. E não estou aqui sentenciando o governo que começou agora, o governo anterior. Independente do governo. Vamos pegar pelo menos de 20 anos para cá, né, o governo poderia ter tido uma visão muito mais estratégica. A ANM, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, ela arrecadou no ano passado, no ano atrasado, a média de 10 bilhões. Um fiscal, ele tem a responsabilidade de 5 mil empreendimentos, ou seja, não é fiscalizado. Se aumentar por fiscal, a estimativa é de aumentar 100 milhões de arrecadação, porque ele vai garantir, e aí eu não sei qual que é o quesito que pautou isso, uma informação da própria Agência Nacional de Mineração, que nos repassou, e por que o governo não decide e não faz? Não é falta de recurso, não é falta de orçamento, tanto é que essa semana, foi na terça-feira, eu estive na reunião do Colégio de Líderes, e teve uma reunião do Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado, que acontece o seguinte, quem está acompanhando aqui, como que é o regimento, né, a regra do Congresso é o seguinte, a gente faz uma lei aprovada na Câmara, no Senado e vai para o presidente sancionar, e publicar aquela lei. Ele vai lá e fala, essa parte da lei eu não concordo, e chama veta aquilo lá. Volta para o Congresso para a gente derrubar, se a gente derrubar vira lei, pronto, não tem discussão. E tem 2 vetos lá que o ex-presidente Bolsonaro fez, um, e o presidente Lula fez o outro, né? Então os dois estão empatados. Tá igual o jogo que aconteceu do Palmeiras, foi para os pênaltis, né? Agora nós temos que ganhar nos pênaltis, né? Agora, então os 2 vetos, se derrubar esses vetos, garantiria lá um recurso, né, para a Agência Nacional de Mineração, pelo menos ser estruturada, né? Vai aumentar a arrecadação, vai aumentar, dar mais segurança ao meio ambiente, segurança jurídica para empreendimento. Pra você ter uma ideia, Rafaela, a estimativa da Frente Parlamentar é que até 2026, pelo menos 70 bilhões de investimento no Brasil, se nós garantirmos mais segurança jurídica... Só na área da mineração. Não, isso é só para empreendimento de mineração no Brasil, 60, 70 bilhões até 2026. Mas todos, eu sou muito consultado sobre isso, participo de debate, reuniões, né? Eles querem ter certeza de ter essa segurança da agência mineral. A agência tem 220 mil processos que precisam ser digitalizados, né? Ela é a segunda que mais arrecada impostos, vamos dizer imposto, um nome bem popular, é a 9ª que recebe recursos. Então não tem um equilíbrio. Não é porque o governo não tem dinheiro, ela arrecada. É por lei, teria que repassar 7% dessa contribuição financeira da exploração minerária, que é a CEFEM. E não repassa há muito tempo. Eu acho que não vai chegar a 1% quando somar, fechar o caixa no final do ano agora. Tá, mas assim, a gente tem que fazer uma análise mais profunda disso. Eu penso assim, o setor está conseguindo se mostrar agora, dar as caras à mineração no Brasil inteiro, com a autorregulação, né? Assim, ele está agindo na inércia do governo. Assim, os governos estaduais, assim, não é a gente não pode falar só do governo federal, porque existem outras esferas, né? O governo aqui embaixo não se move também. Aí o setor começa a se autorregular, a se movimentar para que haja essa cobrança no governo. Mas assim, o setor mineral, ele é muito ele não age, ele está começando a agir há pouco tempo, né? Assim, ele não se autorregula, ele não faz cobrança, ele não elege deputados, ele não sabe, ele precisa acordar para a importância que ele tem para a economia brasileira. Não tem representatividade política. Porque assim, e ele mesmo organizacional, porque assim, o agro, ele não começou com representatividade política, ele teve representatividade política quando as pessoas entenderam a importância que ele tem para a economia do Brasil.
E a mineração, você não vê isso. Né? As pessoas não reconhecem a importância. Olha. Lá em Peixoto, só para a gente ter uma ideia, anualmente a Cogavep joga 1,2 bilhão na economia, na região, do extremo norte de Mato Grosso. É uma quantidade significativa. Em 8 municípios. Em 8 municípios. Assim, claro que com foco mais ali em Peixoto, Matupá e tal. Mas, assim, de qualquer forma, o setor não conhece isso, Olha, não se organiza, não sabe, não lança deputados, não pressiona por leis, por bancadas. Rafaela, quando não se faz por amor, tem que fazer pela dor. E foi quando eu disse que depois das 2 tragédias Exatamente. de Mariana e Brumadinho, hoje eu já reconheço e sempre tem destacado uma mudança de postura. A autorregulação, pessoal, é o seguinte, é quando um setor exigido da população, exigido de quem compra, fala, ó, se você me vender essa caneta aqui com um pedaço de pedra aqui dentro, eu vou comprar. Se não tiver um pedaço de pedra, eu não compro. Ou seja, o setor está tendo que se adaptar. Se o governo não faz, eu vou fazer. Né? Isso é comum no mundo inteiro, a autorregulação. Né? Então, não estou dizendo que está fazendo, mas o setor bancário, financeiro, quem cuida de dinheiro, é um exemplo muito forte de autorregular. Se o governo faz, eles fazem rapidamente porque o mundo exige. Então, a mineração viu essa necessidade hoje, muito mais aberta. Tanto é que você nunca via o setor de mineração ser pauta do Congresso Nacional, não ser de CPI, de tragédia. De tragédia, exatamente. Hoje a gente já vive uma realidade diferente. Hoje, quando você falou de ter essa coragem de criar a frente parlamentar, vai para dizer o seguinte, nós estamos criando o seguinte, nós queremos chegar numa mineração que não causa risco à vida das pessoas e não degrada o meio ambiente. E o impacto que tem seja recuperado. Por isso que essa lição que eu estou levando. Como a Rafaela disse, eu abro uma cava aqui, quando eu estou terminando ela, quando eu abrir outra, eu já vou tampando essa aqui e vou recuperando. Mas, assim, as tragédias de Mariana e Brumadinho, elas impactaram mais a grande mineração, né? Assim, a gente não viu muito reflexo disso. Assim, a gente, o senhor fala em mineração artesanal. A gente está falando para o pessoal que está lá do outro lado. Quando a gente fala em mineração artesanal, as pessoas estão lá do outro lado, estão pensando numa bateia, no uso de mercúrio jogado no rio. Gente, não é isso. Isso não existe mais. Não existe mais. A mineração de pequeno porte que a gente fala, ela usa a retroescavadeira para abrir as cavas, né? Porque diminui o impacto e diminui o impacto ambiental também. Evolução. Todo o mercúrio utilizado é feito no regime fechado, ou seja, não cai um milímetro de mercúrio, 1 grama de mercúrio no rio. Isso o senhor pode ver lá também, na realidade. Aí quem faz isso e alguém registra, aí é crime, né? Isso não faz parte da mineração que nós estamos fazendo aqui, que a Cogavep trabalha. É por isso que eu falei da cooperativa, né? Mas quando eu falo, viu, Rafaela, dessa questão do impacto muito forte das 2 tragédias, é na opinião pública brasileira. Sim. E aí a opinião pública começou a cobrar da mineração. Aí a mineração, para saber quem põe o brinco bonito da mulher, do colar do rapaz, né, aliança, né? Aí, bom, eu quero saber de onde vem. Né? Então, isso então, a opinião pública brasileira deixou com clareza, nós não aceitamos mais esse tipo de mineração do que aconteceu em Minas Gerais. Então, por isso que vem aí essa cobrança da autorregulação se o governo não fizer. E a gente tem que colocar também que a maior parte do ouro produzido aqui é para exportação. E o mercado internacional também não aceita ouro de origem regular. Eles querem saber qual a origem do ouro. Exatamente. Daí entra a questão da rastreabilidade, outra pauta da frente parlamentar, mas eu vejo que é um assunto que ainda está patinando, apesar de a gente ter algumas tecnologias. Tem a Casa da Moeda que já apresentou uma tecnologia para fazer essa rastreabilidade, mas o que falta para ela ser implementada na prática, deputado? Olha, na prática, infelizmente, o governo também se moveu pela dor, em vez de ser por provocar, e o governo, em vez de ser a máquina da locomotiva, ser a locomotiva, o governo está sendo vagão. E todos os governos. Né? E o que aconteceu? Teve lá a situação dos Yanomamis, e o governo, rapidamente, para dar uma resposta, apresentou um projeto de lei. Eu tenho um projeto de lei também, tem 2 tramitando, um da minha autoria e um da autoria do governo. E está lá, e aí arrefeceu, não virou pauta prioritária. A luta nossa da frente para transformar e rapidamente votar, inclusive em regime de urgência. Você poderia explicar um pouquinho desse projeto para a gente? Bom, o projeto é o seguinte, já existe tecnologia da informática, vamos falar da internet moderna,
que inclusive você falou, a Casa da Moeda já tem um que faz rastreabilidade de cigarros e de bebidas, né? E que até não tinha espaço nem para mostrar para o próprio governo, né? Então, os 2 projetos é o seguinte, para todo o ouro, eles ser controlado desde a autorização ali de fazer o aproveitamento minerário até chegar na primeira venda, pelo menos. Feito isso, né? E aí tem um sistema de blockchain, que é uma tecnologia moderna, que permite fazer isso. O mundo inteiro já está fazendo isso, né? Então, esses são os projetos de lei, muito simples, né? E hoje a gente já tem várias tecnologias nessa área de rastreabilidade, e aqui no Mato Grosso a gente tem, como exemplo, o MineralNet, que também é uma plataforma que inclusive foi apresentada lá no Congresso Nacional como uma alternativa de fazer essa rastreabilidade do ouro, desde do garimpo até ele chegar a quem vai exportar, ou a joalheria. Então, até ele entrar no mercado, né, de forma financeira. Isso, exatamente. Então, tecnologia já tem, né? Já se falta e o governo não precisa inventar. Você vê, teve a MineralNet, tiveram tantas outras empresas privadas que têm esses sistemas. Por que não integrar o da Casa da Moeda com esses sistemas, fazer do tipo de parceria? É o que a gente está falando da autorregulação, quer dizer, como existe cobrança do mercado, tanto nacional, que o IBGM está muito nessa luta, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Minérios, de certificação da origem do ouro, né? Ela não quer... está sendo muito prejudicado, muito cobrado por organismos internacionais. Exatamente. E tem a questão dos consumidores internacionais, que são os nossos alvos, né, do ouro extraído. Então, assim, o que está acontecendo? O mercado está se autorregulando, está implantando esse sistema para ele garantir para o fornecedor do IBGM ou para o fornecedor internacional... Que o ouro é legal. Que o ouro é legal, exatamente. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade do governo federal, por enquanto, né? Assim, eu até entendo... O governo federal está só na parte de repressão ao garimpo ilegal. Que é necessário, É necessário, mas... Que é necessário e que macula muito a imagem da mineração em nível mundial. Rafa, mas é um assunto que a gente precisa debater mais profundamente. Tipo assim, você sabe por que o cara está trabalhando ilegal? Eu, deputado, eu acho que eu sou o único do Brasil a fazer material direto com o pequeno garimpeiro. Garimpeiro que está trabalhando em área legal, garimpeiro no Pará, no Amapá, já visitei esses estados todos. E conheço a realidade. Gente que está lá há 50 anos trabalhando, que é analfabeto. Tem mais de 50 anos. Que foi pro garimpo com aquele sonho de ficar rico. Não sabe fazer outra coisa. Na cabeça dele, ele não entende essa questão de legislação. Legal. Ele chegou lá com uma picareta e uma bateia. E com aquele sonho de ganhar, de pegar o ouro, ficar rico e voltar para a terra dele. Então, essa cultura, o Brasil precisa conhecer. Ele foi empurrado para a ilegalidade. Foi empurrado. Aí a legalidade veio então, e não entendeu que ele já estava lá quando... Fazendo uma analogia, a gente pode fazer uma analogia com a agricultura. Quando os agricultores lá do Nortão do Mato Grosso, que são hoje a potência nacional da agricultura, vieram lá do Paraná, do Rio Grande do Sul para plantar, eles foram empurrados, né? Desmataram. Década de 70. Desmataram tudo porque era orientação para evitar a malária. Depois veio uma lei e falou: não, agora você vai ter que recompor tudo porque você não pode. É só 20% da sua área. Né? Só que ele teve apoio de leis, do governo, da autorregulação para se organizar. A gente precisa que o garimpeiro tenha esse apoio. Não é que eu defendo, é que eu defendo que seja feito de uma forma legal, para tirar o cara que traga essas pessoas para a legalidade, com certeza. São trabalhadores, né, deputado? Veja o tamanho do desafio que o senhor tem, né, como presidente da Frente Parlamentar. Não, com certeza. Eu tenho muita serenidade para saber o tamanho do desafio. Por isso que, você vê, ao invés de eu estar lá no meu estado, visitando as bases, inaugurando, entregando equipamentos agrícolas, inaugurando obras, mas muito mais do que ser um deputado só de Minas, eu tenho responsabilidade com o meu país, né? Então, foi assim que eu aprendi. Eu fui para a política para ser um político que tem visão de Estado, né? E pode ter certeza que eu não estou sozinho, né? Lá eu tenho, como aqui do Estado, eu disse, os deputados que estão conosco, mas são 212 deputados e senadores, né? E com certeza eu vou poder voltar aqui daqui a alguns tempos e a gente comemorar esse desafio que eu estou levando, a gente já colocar na bagagem das conquistas, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, o senhor está escrevendo o seu nome na história da mineração como nenhum outro. Porque o que o senhor está fazendo hoje, ninguém teve coragem de fazer. Exatamente. E por isso que a gente falou no começo do programa, o maior expoente da mineração, político da mineração hoje é o senhor. Nós não temos, por isso que a gente brigou tanto, né, Disney, para trazer o senhor até aqui no nosso programa. Não, eu agradeço muito aí essa oportunidade. Pode ter certeza que o sonho que eu tenho é que as gerações futuras depois possam aproveitar do legado, a gente ter uma mineração muito melhor do que a que está hoje. Viu?
É o nosso sonho também, né? Deputado Zé Silva, foi uma satisfação receber o senhor aqui. A gente já vinha tentando esse bate-papo, de repente online, a gente sabe da agenda do senhor que é muito apertada, mas a gente aproveitou essa visita do senhor a Mato Grosso, trazer o senhor aqui. Eu quero agradecer ao senhor, a sua assessoria, que fez de tudo, o Humberto também, fez de tudo para o senhor estar aqui nesse nosso podcast para bater esse papo. Para a gente foi engrandecedor, enriquecedor e a gente sai fortalecido ainda mais desse bate-papo. Muito obrigado. Maria Disney, você, Rafaela, se tem uma coisa que a gente aprende, né? Tem uma frase que fala, o caminho ensina quem caminha, né? E nessa caminhada que eu aprendi a gente ter gratidão, né? Então quero aqui agradecer essa oportunidade. Com certeza eu pude aprender um pouco, né? Inúmero o aprendizado que eu poderia ter e terei, se Deus quiser, na mineração, mas agradecer a cooperativa, a Cogavep, em nome do Gils, toda a equipe dele, o Humberto, que é esse expoente entre vocês, entre aqui as cooperativas de mineração e lá a frente parlamentar, agradecer a OCB que esteve lá presente, todas as lideranças que estavam conosco lá e seguir para as Minas Gerais daqui mais um pouco, mais à noite estarei lá, se Deus quiser. Vai comer um queijinho. Um bom queijo com café de qualidade. Queremos mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e o Instituto Somos do Minério, que são os apoiadores do nosso podcast. E a gente não pode encerrar o nosso podcast, Rafa, sem brindar a presença do presidente da Frente Parlamentar aqui, deputado Zé Silva, com mineral, né? O mineral mais precioso que existe. Que sem ele a gente não vive. Não. Que é água. Água é vida. Água é vida. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Valeu.